Olá, diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Seja bem-vindo, bem-vinda. E na reflexão que está vindo aqui, nós vamos falar sobre rejeição. E às vezes a gente entender e questionar estruturas que vêm lá da nossa infância e que por isso que a gente não sabe lidar com a rejeição. Vamos acompanhar? Roda a vinheta. E hoje, domingo, dia de reflexão livre, eu quero falar aqui com vocês de uma postagem que eu fiz no grupo do WhatsApp para os membros aqui do canal. Aliás, se você quiser conhecer os benefícios de ser membro do canal, aqui embaixo do vídeo tem um quadradinho azul escrito Seja Membro. É só você clicar aí e você vai ver os benefícios. E um deles é participar do grupo exclusivo no WhatsApp para membros. E essa reflexão aqui eu fiz no grupo, né, que eu posto mensagens de segunda a sexta lá no grupo do WhatsApp com as pessoas que são integrantes. E eu falei sobre a questão da rejeição. Veja bem, lidar com a rejeição é sempre algo muito doloroso, não é? A gente lidar com a rejeição não é gostoso. Ninguém quer ser rejeitado, não é verdade? Então, quando eu falo de lidar com a rejeição, às vezes a pessoa acha que eu estou falando que é gostoso ser rejeitado. É péssimo ser rejeitado. Mas a gente vai ter que aprender a lidar com ela e enfrentar. Aliás, falando dessa questão de enfrentar, você sabe que às vezes as pessoas elas tendem a achar que o oposto da coragem é o medo, né? Então, o oposto de coragem é medo. Ou seja, uma pessoa corajosa é aquela que, portanto, não tem medo. O oposto da coragem não é o medo. Por quê? Porque o corajoso, o verdadeiro corajoso, não é aquele que não tem medo. É aquele que sabe que tem medo, mas o enfrenta. Então, eu enfrento os meus medos. Eu aprendo a enfrentá-los. O oposto. Ah, André, e o que seria o oposto, então, da coragem, né? O oposto da coragem, na verdade, é o conformismo. É a acomodação. É aquela pessoa que, portanto, se acomoda à situação, ao invés de enfrentar, né? O corajoso é aquele que, tá, não, eu tô com medo sim, mas eu vou enfrentar, porque eu vou superar e eu vou vencer, do que aquela pessoa que se acomoda. Então a gente precisa entender bem as situações, né? Rejeição é ruim? Lógico que é, mas eu preciso enfrentar. Lidar significa isso, sabe? Eu me mexo. Se você é uma pessoa que tem muita dificuldade de lidar com a rejeição, se você se sente muito dolorido, muito machucado, tem sempre a sensação de que será rejeitado por alguém, então talvez esse processo tenha se iniciado na sua infância. Você sabe que muitas vezes, né, a rejeição ela é associada a uma coisa de morte. Por quê? Porque nós, enquanto crianças, se nós somos rejeitados pelos nossos pais, isso instintivamente nos liga à morte. Porque diferente das tartaruguinhas que nasceram lá na areia da praia, né, pum, saíram do ovinho e elas vão em direção ao mar, meu bem, e nem sabe quem, mãe, não sei, mãe, pai, vão embora, bem, e vai para o mar, né? Nós não. Tanto que quantos casos nós temos assim, né, de mães que deixaram os filhos na lixeira, pelo amor de Deus, né? Ou seja, o nosso instinto humano, a gente associa, por isso que quando a gente é criança, a gente tem aquele medo de que a mãe nos abandone. Muitas crianças passam por isso, né? Aquele medo, ficam grudadas na mãe. É aquele medo de ser abandonado, por quê? Porque essa rejeição instintivamente está relacionada em nós ainda à morte. É como se a morte rondasse o berço. Por quê? Porque nós, diferente das tartaruguinhas, se nós formos deixados ali, nós morreremos. Então, a rejeição para nós simboliza a morte. Então, por isso que a rejeição é algo muito pesado ainda para nós.
E principalmente, às vezes, uma criança que se sentiu muito rejeitada, ela pode trazer essas sequelas ainda hoje na vida adulta. E às vezes não só pelo fato de ter sido rejeitado na infância, mas por ter sido criado por alguém que foi rejeitado. Então, uma mãe que sempre se sentiu rejeitada, um pai, ou o responsável, né, a pessoa que sempre ficou ali com a criança. Então, a tendência, por exemplo, vamos pegar a mãe que sempre se sentiu rejeitada, ela transfere isso muitas vezes para o filho, transfere isso para a filha. A filha, por vezes, a mãe nem percebe que ela está introjetando e cristalizando isso na filha. É, filha, porque seu pai me deixou, porque sabe por quê? Porque homem nenhum presta. Homem nenhum presta. E todos os dias a mãe vai inculcando isso na cabeça. Depois não sabe por que, que a menina é uma menina problemática na adolescência, que não consegue se envolver com ninguém. Entende? Já olha todos os meninos já, né, com extrema desconfiança. Então, por quê? Porque ela assume aquele papel. E por isso que depois, então, caso ela se envolva e aconteça algum problema, ela sofre ao extremo, porque aí é como se, então, eu me culpo por não ter escutado a minha mãe, porque a minha mãe sempre falou, porque a minha mãe sempre não sei o quê. Então, agora tem todo esse processo, né, que está aqui cristalizado em mim. Então, se a gente não sabe lidar com essas situações, por isso que eu digo, a rejeição, ela é ruim? É. Mas se a gente não entende esses outros processos, ela... Por que tem gente que, para algumas pessoas, ela é um verdadeiro monstro? Porque talvez tenha esse pano de fundo. Repito, a rejeição é ruim. Mas não tem gente que a rejeição parece que é a morte total para ela? Aí é que tá. Esses exageros devem ser observados com critério, né? Devem ser analisados, devem ser vistos. Um outro aspecto também dessa questão de ser criado por uma pessoa que foi rejeitada, então, por exemplo, vamos pegar o exemplo da menina, tá? Tô falando, dando exemplo da menina, mas pode ser menino, tanto faz aqui, hein, gente? Então, a menina que a mãe sempre foi rejeitada e foi transmitindo isso para ela, para a menina. Então, além dela cristalizar isso, a tendência da criança é se assemelhar com a pessoa, não é? Se assemelhar com a mãe, por exemplo. Eu faço esse processo de identificação. A gente se assemelha. Então, o que acontece quando eu me assemelho? É mais ou menos assim. Quando a gente se assemelha, a gente quer ser aceito, não é? A gente quer ser aceito. Então, por exemplo, eu me assemelho com a minha mãe e eu quero ser aceita por ela. Né? Então, no caso da menina lá, eu quero ser aceita por ela. Então, eu assumo isso em mim também, essa característica, e aí eu vou me tornar uma pessoa que ao longo da vida eu irei rejeitar. É como se eu estivesse fazendo justiça para minha mãe. Você está entendendo? Então agora eu quero vingar, eu quero fazer justiça para minha mãe, porque eu me identifiquei com ela, né? E eu quero ser aceita pela minha mãe, eu quero mostrar que então agora eu vou ser uma pessoa que vou rejeitar um monte de gente ao longo da minha vida. Eu vou ser aquela pessoa que por vezes, né, enquanto eu tô conquistando o menino, eu tô ali mostrando que eu tô afim, só que a hora que o menino mostra que ele tá afim, é a hora que eu abandono. Não quero você. Só que isso é inconsciente, não é consciente. É aquela pessoa que enquanto ela estava conquistando, tudo bem. Só que a hora que a outra pessoa está afim, então agora, não tem mais graça. Agora sou eu que eu rejeito. Eu faço o que fizeram com a minha mãe. E eu cristalizei em mim. Tá entendendo? Complicado, né? Mas por isso que eu falo que esse mergulho e a gente vai se desvendando, a gente vai se conhecendo, a gente vai se percebendo, é fundamental. E outra, né? Não é só um processo de eu fazer justiça para minha mãe, é um mecanismo de defesa. Eu vou ser uma pessoa que agora eu vou ser uma pessoa que eu vou rejeitar, porque é como se fosse um mecanismo de defesa, porque né, a minha mãe gostou do meu pai e foi rejeitada por ele porque homem nenhum presta e os homens vão fazer assim. Enquanto eu estava correndo atrás de você, tudo bem. Agora você tá afim de mim? Imagina, né? Agora tem possibilidade de ter um relacionamento. Opa!
A minha mãe teve um relacionamento. Agora eu estava correndo atrás de você. Agora você está afim de mim. Então agora estabeleceu-se as condições para um relacionamento. Então, opa, não pode. A minha mãe teve um relacionamento, foi rejeitada, sofreu que nem uma vaca velha. Não quero. Não, imagina. Então agora eu passo a rejeitar. Entende? Quando existe a possibilidade de ter um relacionamento, é a hora que eu rejeito, é a hora que eu descarto. Não quero. É um mecanismo de defesa. Então, né, claro que esse aqui é uma pequena reflexão sobre esse aspecto tão fundamental para que a gente possa buscar esse conhecimento, esse autoconhecimento, para que a gente possa se aprofundar, porque assim, ó, tem determinadas situações que eu vejo assim, ó, elas são muito exageradas. E tudo que é exagero merece a nossa atenção. Tá? Então, quer dizer, rejeição é ruim. Só que quando eu sou rejeitado, se eu levo aquilo a um grau extremo, deve ter alguma coisa que está errado ali. Então eu preciso rever, e às vezes preciso procurar, claro, uma ajuda profissional para que eu consiga entender melhor de onde está vindo isso, por que eu estou sentindo isso, né? Será que tem raízes lá na minha infância? Ou tem raízes em algum relacionamento, até na adolescência, por exemplo, e eu cristalizei, introjetei isso em mim, né? Então isso ficou como de forma muito traumática dentro de mim e agora eu projeto nos outros, todos os outros eu julgo a partir desse e assim por diante. Certo? Inscreva-se, fico aqui aguardando a sua inscrição, me acompanhe nas redes sociais, Instagram, coloco muita coisa lá no Instagram, me acompanhe lá. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.